Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho, nós nos encontramos aqui. Minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui pela segunda, você que tem nos acompanhado, seguido a página aí no Instagram. Deus seja louvado. Compartilhe essa live com alguém, com um amigo, com uma amiga, alguém que precisa ouvir esse testemunho. Vidas têm sido edificadas e transformadas para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vidas, pessoas têm nos procurado e têm sido alcançadas por esse trabalho, É um trabalho também de evangelismo, aonde o testemunho ele tem sido tributado, testemunhado, O nome do Senhor tem sido glorificado através desse meio de comunicação. Então, eu não quero deixar só em minhas palavras, mas eu quero orar contigo no dia de hoje, independente de onde você esteja, em qual país, estado, município, distrito você se encontra, mas nós estamos reunidos numa só voz, num só espírito, adorando o Deus único e verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo e eu te engrandeço, rendo honra, glória, louvor, adoração ao Senhor, porque tu és digno, Pai, de receber. Seja bem-vindo a pessoa do Espírito Santo a estar conosco dentro dessa live, esse encontro de testemunho no dia de hoje, onde essa página te pertence. Que vidas venham ser alcançadas, transformadas. Fala conosco, Senhor. Tu tens liberdade aqui. Assim nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Amém. Já tem algumas pessoas conosco. Renata, quanto tempo? Seja bem-vinda. A Andréia está com a gente. Miriam. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Já estava com saudade de vocês, Ficamos aí algumas semanas sem ter esse encontro aqui, que ele é oficial, toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, Brasil. Nós nos encontramos aqui, onde é aberta essa oportunidade para você, homem, mulher que está nos assistindo, que está sendo alcançado por essa live de testemunho. Você tem a oportunidade de estar contando o seu testemunho, aquilo que o Senhor fez na tua vida, aquilo que o Senhor realizou na sua vida. O que você pode dizer de quem é Jesus, quem é Yeshua HaMashiach? O que ele fez? Qual foi o teu encontro com o Eterno? O que você pode testemunhar ao mundo, às nações, aquilo que ele é, aquilo que ele fez, aquilo que ele continua fazendo? Então, eu já deixo esse convite aqui para você. Nos procure, nos chame aí no direct do Instagram ou pelo WhatsApp que está aí na página, ok? Entre em contato com a gente vai estar combinando, marcando para você estar testemunhando aqui na página Mulheres com Espada. Amém? Sejam bem-vindos. Regiane Harumi, lá do Japão, seja bem-vinda. Vanessa Katsuko, saudade de tu, hein? Tá sumida, hein? Simone Delícias, Simone, lá da Bahia, seja bem-vinda. Shalom, shalom a todos vocês. Na tarde desse dia, ou na manhã, ou na noite, não sei qual momento que você vai estar assistindo essa live de testemunho, mas eu quero te convidar, compartilhar comigo. Eu quero impartir com você no dia de hoje a palavra do Eterno que está lá em Salmos, no livro de Salmos, no seu capítulo, Salmos 119, no seu verso 73, amém? Salmo 119, no seu verso 73. A palavra do Eterno diz assim: as tuas palavras me fizeram e me aperfeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O salmista,
ele vai dizer o quê? As tuas mãos, ele reconhece o quê? A grandeza, o Criador, o Pai, aquele que o criou. E ele reconhece que ele é barro. Ele reconhece que ele veio da estrutura da terra, né? Do barro. Ele foi feito pelas mãos de quem? Do Criador, né? Em Gênesis vai falar, no início do capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus fez a divisão, Deus criou o homem, ok? Então, ele vai dizendo, das tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Olha o molde, olha a definição, olha o nome, olha as características, olha as semelhanças. Deus fazendo o aperfeiçoamento da obra dele. Vamos trazer o olheiro trabalhando no vaso, o olheiro dando forma para o vaso, o olheiro dando nome para o vaso, o olheiro dando identidade para o vaso, ok? E aí o salmista vai dizer assim, ensina-me, para que eu que aprenda. Ele pede instrução, ensinamento, entendimento para quem? Para o Senhor. E ele diz, me ensina. Você hoje, no dia de hoje, você pode dizer isso para Deus, liberar isso para o teu Senhor e dizer assim, Pai, me ensina. Pai, me edifica. Pai, me direciona. Pai, me dá um destino. Pai, eu confio em Ti. Pai, Tu és o meu Deus. Eu confio, eu descanso. Você pode declarar isso hoje para Ele? Você pode declarar hoje para Ele o teu amor? Você pode falar, Senhor, eu te amo. Você já disse eu te amo para o Senhor hoje? Você tem o hábito, o costume de declarar amor, demonstrar gratidão, demonstrar todo o seu carinho por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele realiza na sua vida? Você pode dar esse tributo para Ele? Você tem esse coração grato? Você gera isso no teu coração? E aí ele fala, ensina-me, eu quero aprender. Tem pessoas que querem aprender aqui hoje? Você quer aprender? Eu quero. Eu quero sempre aprender. Eu estou sempre em constante ensinamento, ministração, direção do Senhor. A gente nunca saberá tudo. Todos os dias nós estamos na escola do Senhor. Todos os dias o Senhor nos ensina algo, o Senhor nos molda algo, o Senhor nos trata em algo, o Senhor nos aponta algo, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos edificar, aonde precisamos derrubar e aonde precisamos construir. Todo momento o Senhor está nos ensinando e nos botando aqui, no molde, né? No aperfeiçoamento até que Ele venha, né? E aí o salmista vai dizer assim, eu quero aprender os teus mandamentos. Ele não quer pecar contra o Senhor. Ele não quer errar. Ele não quer ferir o princípio. Ele não quer tocar no princípio de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Me ensina. Eu quero aprender. Você quer aprender hoje? Você está disposta e disposto a aprender com o Senhor? A se permitir se deixar levar pelo mover do Espírito Santo? Você está disposto e disposta no dia de hoje e aprender a mergulhar na imersão do Espírito Santo? Amém? Eu já quero convidar, né, a pastora Janaína Santana, que vai estar participando no dia de hoje, na minha história, escreveu Jesus, aquilo que o Senhor fez na vida dela, recebê-la aqui, está compartilhando conosco. Ela aceitou o convite, né, de prontidão, está aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Ô, Glória! Boa tarde, tudo Boa bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por confiar, né, que eu traria aqui alguma edificação para as vidas, né, através do nome do Senhor. Amém? Obrigada, pode. Deus abençoe, perdoa aí, eu tive um enrolo aqui para entrar,
mas consegui. Fique em paz. Amém. O importante é estar aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade. Minha história escreveu Jesus. Esse momento é teu. Já? Já? Assim. Chegando. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Vocês todos que estão aí. Obrigada por estarem, né? Confiar. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que me direcione aqui. Que o que eu vier a falar aqui hoje possa edificar a vida de cada um. Né? Porque a partir do momento que o Senhor nos chama, que o Senhor nos traz para a luz dele, para a presença dele, nós precisamos ter essa convicção de que a nossa vida tem que ser para semear na vida de outros, né? E semear com o nosso testemunho, semear com oferta, fazer aquilo que o Senhor nos proporciona. O que o Deus nos proporcionar, nós temos que fazer para que o nome dele seja glorificado, né? Então, quando a apóstola me perguntou, eu falei, ai, Senhor, mas são tantos testemunhos, né? Que o Senhor, quando ele chama a gente quer falar tanta coisa. Olha o tempo, não pode demorar muito, né? Temos um tempo aí que o Instagram se não derruba. Mas nós vamos falar aqui, e eu hoje de manhã, conversando com o Senhor, ele estava falando, fala do começo, né? Como foi o começo? Gente, porque é muito difícil começar. É muito difícil a gente mudar a vida. É muito difícil. A gente tem um padrão de vida e, de repente, o Senhor nos chama e a gente precisa deixar algo. Deixa eu só puxar aqui que a luz está entrando aqui no meu olho. Só um minutinho. Ai, desculpa. A gente precisa mudar o nosso padrão de vida, deixar tudo aquilo que a gente está tão acostumado para servir o Senhor. E às vezes a gente nem conhece Ele. Só que Ele nos chama, né? Então eu não fui criada numa religião específica. Minha família, cada um tinha sua religião, uma hora estava ali, uma hora estava aqui, mas eu nunca fui ao verdadeiro evangelho. Eu nunca entrei numa igreja cristã. Né? Então, nós entramos em tudo, mas nunca de verdade entramos numa igreja evangélica. Inclusive, tinha muito, antigamente, Tomar, né? Muito preconceito, né? Hoje todo mundo tá aí, eu sou de Jesus, mas ser de Jesus é uma coisa, ser da igreja é outra, né? Simpatizar é uma coisa, servir o Senhor é outra. E, então, eu fui criada assim, e ali, e aqui, mas nunca acreditava muito em nada. E aí, um dia, eu estava grávida, mãe solteira. Eu já era servidora pública. Eu fui criada com meu pai e com a minha mãe. Era meu pai, minha mãe, eu era mais velha, minha irmã, e depois veio um temporãozinho, meu irmão. Então, nós fomos sempre criados ali na mesma casa. Mas nunca com nenhum temor ou conhecimento do Senhor. Isso a gente não tinha. Então, vai levando a sua vida. Eu já fui casada, casei logo cedo, tive um único namorado e casei. Só que a gente não casa, né, na presença de Deus e as coisas não caminham como deveria caminhar. Então esse casamento acabou. E aí acabou, eu casei muito nova, casei com 22 anos, 26 anos eu já estava num segundo relacionamento. E aos 28 eu já estava no terceiro relacionamento, quando eu fiquei grávida do meu filho. Mas eu já era servidora pública, eu já tinha passado num concurso, eu já estava terminando a faculdade, eu já morava sozinha, já tinha casa, já tinha carro. Tudo para o mundo muito normal, muito natural, bem sucedida. Então não tem problema você ter um filho. Não é assim que o mundo diz? Tem problema você ter um filho. Como eu não dava certo em nenhum relacionamento, eu falei, vou ter um filho antes que eu passe da idade, né? Que a gente... O homem, né? A mulher, o ser humano, ele põe idade para as coisas, né? Tem idade para isso, idade para aquilo. Eu já estava com 28, falei, eita, eu não dou certo com ninguém. Como é que eu vou ter filho? Né? Não vou ter. Aí resolvi ser mãe solteira. Que coisa linda para o mundo. Mas Deus não se agrada disso. Não é esse o projeto. Plano de Deus para ninguém. E aí um dia eu estava sentada na praia, o relacionamento, claro, que não deu certo, e acabei sendo solteira mesmo, né? Então, eu estava na praia, grávida, já de 6 para 7 meses, e eu amo praia. Sou nascida na praia, eu sou do Rio de Janeiro, eu amo praia. E aí estava eu lá na praia, sentada, pegando meu solzinho, quando eu ouvi uma voz. Vai para a igreja. Aí eu, Mas era uma voz, assim, audível. Era audível mesmo, foi da minha imaginação. Aí eu, igreja?
Eu, hein? Fechei os olhos, estou lá no meu sol, vai para a igreja. Aí eu, como assim? Vai para a igreja. E aquela voz se tornava mais intensa. E eu via que não tinha ninguém perto de mim. Então fechei minha cadeirinha de praia, enrolei minhas coisas, entrei no carro e me mandei para casa em pânico. Porque eu, na verdade, eu não entrava em igreja católica. Eu não conseguia ficar na igreja católica. Eu olhava as imagens e aquelas imagens, eu sempre tive um problema com imagem. Tanto, até boneco mesmo, brinquedo, enfeite de casa, eu nunca gostei. Então, na igreja católica, eu ficava incomodada com as imagens. E aí eu não entrava, eu não ia. E aí eu falei assim, gente, mas o que é isso? Vai pra igreja. Aí tô tomando banho, querendo entender, né? Eu cheguei em casa, tô tomando banho, querendo entender que negócio de igreja é esse. Lembrei de uma tia cristã que orava por mim, ó. Nossa. Há tempo. Porque Alguém gerou. alguém gerou. Você imagina uma pessoa que eu experimentei quase tudo desse mundo, quase tudo. Eu vivi o mundo intensamente. Eu era de samba, eu era de pagode, eu ia para danceteria, né? Hoje eu nem sei qual é o nome mais. Mas antigamente era danceteria, a gente ia para danceteria. Aí eu ia para todas as danceterias, eu virava à noite, eu não dormia. Eu dormia de domingo para segunda, de segunda para terça. Terça começava. E eu sempre trabalhava. Eu sempre trabalhei. Trabalhava na prefeitura de dia e de noite eu dava aula em curso pré-vestibular. Porque eu sou professora de língua portuguesa. Então, à noite eu dava aula em curso pré-vestibular. E dali, só Deus sabe para onde eu ia. Mas eu ia. E eu só voltava de manhã para o trabalho. E assim, inclusive, eu tinha um guarda-roupa no carro, porque eu ia virando. Era assim mesmo. Eu não dormia. Sabe, quando eu dava sono, eu falava, deixa para dormir quando morrer, que eu vou dormir para sempre. Era essa a minha fala. Então, quando o Senhor me chamou, eu saí do mundo mesmo. Então, quando eu estava lá, que aquela voz, eu lembrei dessa tia, liguei para ela. Aí falei, Márcia, até ia mandar o convite para ela participar aqui, esqueci. Falei, Márcia, você ainda é da igreja? Aí ela falou assim, sou. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu tava na praia e contei essa história. Ela falou, vem aqui para casa agora. Como você estiver, vem aqui para casa. Aí eu, na hora, tava apavorada, né? A voz não parava de falar na minha cabeça. Falei, tô doida, tô ficando doida. Aí eu peguei, ó, entrei no carro, me mandei para casa dela. Ela, vamos para a igreja. Aí ali ela me apresentou o evangelho. Quando eu cheguei ali, ninguém orava por mim. Todos só oravam pela minha barriga. Ninguém orava por mim. Ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém me abraçou. Todo mundo que vinha para orar, botava a mão na minha barriga. Eu falei, gente, mas que mistério é esse? Que história é essa? Que ninguém nem me enxerga. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Conclusão, quando meu filho foi nascer, eu fui ter no hospital público, eu não tinha passagem, e eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. Desde a hora que eu cheguei no hospital. Eu fui 3 vezes para o hospital e voltei, e não nascia. Não, eles falavam que era para esperar em casa. E eu falava, eu não vou esperar em casa que eu tô cheia de dor, nunca tinha tido filho, não sabia o que era aquilo. Eu era fina assim, pesava 40, aí eu já estava com 60 quilos. Mas quando eu engravidei com 48 quilos. Magra. Então, aí eu falava assim, gente, eu vou morrer. Uma dor dessa, eu vou ficar aqui nesse hospital. Eu fiquei na porta. E quando eu fui internada, da hora que eu fui internada até meu filho nascer, foram 12 horas. Eu não tinha passagem. Meu filho quase morreu. Meu filho nasceu todo roxo, todo encolhidinho, todo amassado. E ali eu sei que foi um milagre. Meu filho é um milagre de Deus. E desde então tem sido muito milagre na vida dele. Né? Eu hoje sou uma pastora, hoje eu sou terapeuta, mas assim, não foi fácil. E eu encarei desse meu filho uma depressão de 3 anos. Muito forte. Meu filho tentou 7 suicídios. E eu já ali pregando, já era pastora, não podia compartilhar com ninguém o que estava acontecendo. E eu, meu marido, meus filhos, meus outros filhos, né? A gente ali tentando, lutando. E para honra e glória do nome do Senhor, meu filho ficou curado. O médico dizia que não ficaria, e ficou, é um milagre. E hoje ele já é casado, graças a Deus, já tem a família dele, ele trabalha, dizia que não quer trabalhar. Mas esse processo todo, o que eu quero falar para vocês, foi conta do quê? Da minha desobediência, né? Das minhas escolhas. Nós temos escolhas a fazer na nossa vida. Meu Deus. Nós temos escolhas a fazer na nossa vida. Eu lembro como se fosse agora. Quando eu era casada no meu primeiro casamento,
Eu não era nem casada ainda, eu namorava. Mas foi um namoro de quase 10 anos. Então, eu frequentava lá a casa dele e o meu ex-sogro, ele teve um câncer. E quando ele teve esse câncer, ele se converteu. E ele era sambista, fazia enredo para a escola de samba. E ele se converteu. E quando ele se converteu, a igreja ia lá sempre. E ele me chamava, entra aqui para orar. E eu ficava debochando. Vamos, hoje tem culto. Eu debochava. Isso eu tinha 18 anos, 16 anos, no auge da minha juventude, querendo zoar tudo que eu podia, conhecer o mundo inteiro, né? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar, então sempre tive uma condição boa para estar viajando, estar passeando, então era isso que eu queria. Então, o que aconteceu? Eu sei que ali foi a visitação do Senhor, para que todo o caos que aconteceu a partir desse momento não tivesse acontecido. O Senhor, ele conhece o nosso amanhã, mas nós não conhecemos. Então, a gente vive, muitas vezes, o nosso momento, aquela euforia, a nossa idade maravilhosa, né? Que a juventude é uma idade maravilhosa. O pessoal fala que depois é a boa idade. Eu não estou vendo boa idade mais. A boa idade é lá atrás. A época que a gente pode conhecer o Senhor, servi-lo com alegria, desfrutar de tudo que ele tem pra gente. Né? E eu lembro como se fosse agora. O meu ex-sogro falando, participa aqui. Vocês precisam participar. E esse meu ex-marido, ele até queria. Só que eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum. E a mulher sabe, ela edifica a casa. Mas a louca, ela faz o quê? Ela derruba. E eu derrubo. Meu Deus. E eu destruí com as minhas mãos, sendo avisada. Então, tudo que eu cheguei até aqui hoje eu sou pastora, para honra e glória do Senhor. Ele me escolheu, ele não me rejeitou. Mas tive muita luta. Muita luta. Então, logo quando eu me converti, eu fui para essa igreja, né? O meu filho nasceu e eu continuei lá por um tempo. Mas depois, o meu filho, quando eu arrumava ele todinho, a gente passeava para tudo quanto era lugar. Eu arrumava ele, era o meu boneco. Arrumava ele todinho, botava ele no carro e a gente saía. Mas quando era para ir para a igreja, eu arrumava ele todinho. Quando eu ia botar ele na cadeirinha, ele espichava assim os braços, espichava a perna e berrava, até que parecia que ia explodir. Gritava. Eu não conseguia fechar a cadeirinha para ir com ele a lugar nenhum. E se eu conseguisse fechar ele naquela cadeirinha para a gente sair e ir para a igreja, eu tinha que parar no meio do caminho, porque ele endoidava a minha cabeça. Ele gritava. E aí a gente entende que é o quê? Um mal, né? O mal entrava e não permitia que a gente fosse. Então, eu não conseguia mais ir à igreja, eu não conseguia mais fazer nada. Passei um tempo assim, orava. Eu ia na minha porta da minha casa e falava assim, Deus, abre uma porta, abre uma igreja aqui perto. Eu preciso ir à igreja, eu não consigo ir à igreja. Eu não consigo e eu preciso. E aí, quanto mais a luta aumenta, mais a gente busca. Né? E não foi fácil, porque aí eu era solteira, eu tinha um monte de amigo. Quando o neném nasceu, fiquei eu e o bebê, eu não tinha mais ninguém. Os amigos, ó, meteram o pé. Eu tinha amigo para qualquer momento, mas quando você tem um filho, mãe solo, e você fica enlouquecida, porque é assim. A minha mãe falava assim, hoje a minha mãe já partiu, né, pra glória. Mas a minha mãe falava assim, eu não vou ficar. Eu falava, mãe, eu preciso sair. Você só entra, e glória a Deus pela vida dela. Você só entra onde o seu filho entrar. Você não vai a nenhum lugar que você tenha que deixar seu filho comigo. E ela não ficava. Então eu ainda estava acabando a faculdade, aí eu ia para o trabalho, deixava ele na escola, na creche, né, o dia todo, voltava do trabalho, pegava e levava para a faculdade. Ele fez o meu último ano de faculdade comigo, no carrinho, porque ela não estava. Assim, tivesse um dilúvio no Rio de Janeiro, e eu já tinha 28 anos, eu já era uma mulher formada. Hoje, né, o que eu vejo aqui em casa eu falo, gente, não tem negócio de deixar filho comigo, eu aprendi com a minha mãe, glória a Deus, por isso que eu nunca mais tive outro. Né? Solteira, não. Depois o Senhor restituiu a minha vida sentimental. Mas até que se ela não tivesse feito isso, se eu fosse uma menina desmiolada, quantos filhos eu não teria? Porque sempre teria alguém, uma rede de apoio. Você deixa com um, deixa com outro. Não acontecia. Né? Então a minha mãe soube pontuar ali. Eu não teria mais nenhum mesmo, porque era só aquele mesmo que eu queria, porque eu tinha essa consciência. Mas se fosse no afã da minha juventude, talvez eu tivesse. Entendeu? Então, a gente precisa pontuar bem as coisas. Minha mãe falava assim, não, você só entra
onde seu filho entrar. Se ele pode ir a essa festa com você, você vai. Se ele não pode, você não vai. Então aí ela já até me ajudou, ela nem era cristã na época, ela aceitou Jesus na semana que partiu, e eu creio que ela partiu com o Senhor. Mas na época ela não era cristã, mas ela sabia o que era família, ela tinha os conceitos de família. Sim. Ela sabia que aquilo que eu tinha feito, ela não falava, mas ela sabia que não era certo. Né? Sim. Não pela criança, a criança era muito amada, mas pela situação que eu coloquei a criança. Porque quando a gente tem um filho solo, né, mãe solo, parece que é legal, que é super na moda, tá na moda, tudo bem, eu não preciso de homem, não preciso de ninguém, eu era exatamente assim. Eu não preciso de homem, eu não preciso de marido, eu não preciso de nada. Eu só preciso de mim mesma, da minha inteligência, do meu trabalho, do meu dinheiro, né? Só que meu filho nasceu cheio de problema de saúde, tinha asma, tinha bronquite, asma. Quase que morria toda hora. Passava mal, toda hora eu estava no hospital. Era um gasto de dinheiro. Então, aquele dinheiro que servia para eu viajar, para eu passear, o devorador levava tudo na farmácia. Tudo. E era um tempo que eu estava sem igreja, porque eu não conseguia me firmar, não tinha ninguém que me levasse. Essa minha tia morava longe de mim. Não tinha ninguém assim que ficasse ali me acompanhando. Então, eu precisei aprender com o Senhor. E um dia eu fiz assim: eu não dou mais remédio para esse menino. Vou deixar ele morrer, deitada na cama. Vou deixar ele morrer. Quando ele morrer, eu me mato. Foi o plano que eu fiz. Não quero mais viver, porque eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não posso sair, eu não posso viver, eu não posso fazer nada, eu só trabalho, o dinheiro que eu ganho eu boto no remédio, pago creche, o menino não fica nem comigo, porque eu não tinha como, né? Tinha que trabalhar, não tinha como ficar com ele. Não tenho como ficar com ele, tenho que trabalhar e o dinheiro não dá para nada, e assim foi. Conclusão. Um dia passando no programa de televisão, o pastor falou assim: você aí, que falou que a criança vai morrer e você se mata na vida. Aí eu, ele vem a uma das nossas reuniões. Aí eu peguei rapidinho, né? Que eu sempre tô com um caderno de estudo e uma caneta, sempre. A vida inteira foi assim. Um caderno. Eu também. Aí eu peguei. Também sou assim. Onde eu chegar, você vai sempre me ver com uma caneta. Onde eu vou, você vai me ver com um caderninho e uma caneta. Vai me conhecer, eu vou estar com uma bolsinha, com um caderno e tudo eu anoto. Aí eu peguei o caderno e tudo, escrevi lá o telefone da igreja, liguei imediatamente, a obreira que me atendeu falou: vem até aqui, essa igreja, vem até aqui. Deu o endereço direitinho, eu fui. Naquela noite que eu cheguei lá, eu só chorava. Como que eu cheguei nessa igreja? De top de crochê, uma graça. Um sutiãzinho de crochê, uma saia desse tamanho. Minha saia. Meu Deus. Alto, meu cabelo é grande hoje, mas na época era até aqui na cintura. Me sentindo a Paula. Realmente, vem como estás. Venha como estás, eu fui. E era uma igreja que a pastora era muito rigorosa. Então ela não deixava nem criança ficar no templo. Só que ela viu, Deus mostrou ela, minha situação. Eu não deixava meu filho de jeito nenhum, em nenhum lugar. Não deixava na escolinha de igreja, não existia isso. Tinha que ficar curado comigo, que eu achava que qualquer coisa eu é que podia socorrer ele. E aí eu já tinha desistido de deixar ele morrer, de morrer também, então eu fui pra gente ficar curado. Assistimos o culto todo. Depois eu fiquei 3 horas dentro daquela igreja só chorando. Chorando. Quando a obreira queria conversar, ela, então, aí eu olhava pra cara dela e eu chorava. Foi a minha libertação ali. O meu filho saiu dali curado. Ele chegou cheio de febre. Ele não teve mais febre, não teve mais asma, ele não teve bronquite, ele não teve mais nada. Mas sabe por quê? Porque Deus encontrou um coração disposto a obedecer. Meu Deus. Porque eu obedeci. Era para trocar a tal da roupa que eu gostava. Eu troquei. Era para tirar os sapatos que eu usava. Eu tirei. Era para sair das... Gente, cada coisa parece que vai arrancando um pedaço da sua carne. Porque é tudo que você gosta. E eu fui tirando. E eu falava: eu não sei por que me chamou. Eu não sei por que me escolheu. Mas me usa. Se me escolheu, faz comigo. Porque eu não tinha... Meu Deus! Eu já não tinha Quando mais... fala isso, minha irmã, se prepara por aquilo que vai vir. Se prepara. E veio, né? Eu fui tirando tudo. E eu... Era assim, era tão terrível. E eu usava umas argolas. Eu tenho 3 buracos na orelha. Mas eu usava umas argolas desse tamanho. E aí, uma vez, tinha um pastor, um amigo meu do trabalho, né? Eu falo que ele é meu pai na fé.
Eu nem gosto de falar muito nele que eu choro, mas ele morreu agora na Covid. Então, ele foi o meu pai na fé. Ele estava ali todo o tempo comigo. O ataque maligno de madrugada, eu tinha todos. Eu tinha que acordar de madrugada para orar. Então, de madrugada, na hora que o despertador tocava, Satanás me esganava, apertava meus braços e eu ficava assim, paralisada, com a língua enrolando. Você tinha ataque noturno? Ataques de tal maneira que o meu corpo ficava marcado. E não morava ninguém na minha casa, só eu e meu filho pequeno, de 2 anos. 2, 3 anos. E esse pastor era o que me ajudava. Então, uma vez eu cheguei no meu trabalho, com mais argola desse tamanho aqui. Aí eu já estava comportada, já tinha trocado a roupa, já tinha trocado o jeito, já dava menos gargalhada. Mas cheguei com aquelas argolonas. Aí ele falou assim para mim, Janaína, vem cá. Aí eu falo, agora tá na hora de você tirar essas argolas. Mas não é possível. Agora você vai cismar com as minhas argolas. Já fez eu trocar a roupa, já fez não sei o que lá. Comecei com aquela maluca. Sabe quando a gente não quer mudar nada? Mas a gente vai mudando porque Jesus vai apertando dali, vai apertando daqui e a gente vai se rendendo. E aí ele chegou pra mim e ele falou, não quer tirar? Aí eu falei assim, não vou tirar. Eu vou fazer uma oração por você. Botou a mão na minha cabeça e orou. Só que de noite, a gente ia... eu vou falar... A gente ia numa igreja de libertação e ele falava assim, você vai comigo na igreja. E ele ia comigo. Toda sexta-feira a gente ia naquela igreja. Ele me levava. E ele morava muito longe de mim, mas ele me levava lá. E tudo que tinha que fazer lá eu não gostava. Passa na água. Aí eu falava assim, não passo, não vou botar meu pé onde essas pessoas botaram o pé. Aí ele falava assim, eu passo. Aí ele passava e eu manifestava lá do banco. Ele passava por mim. Bebe o não sei o que lá. Não bebo. Não gosto dessas coisas. Então eu bebo. Ele bebia e eu manifestava. Então ele me ajudou muito na minha libertação. E nesse dia que eu tive intercessão por identificação. Sim. E nesse dia que ele... das argolas, era o dia do culto de libertação. Quando eu botei o pé na igreja, a minha orelha começou a pegar fogo. Mas fogo. Eu senti um calor me queimando. Fala, Deus. O que você fez? Aí ele... A minha orelha tá pegando fogo aí. Tá? Eu falei, tira ali. Não tiro? Tira você. Tira você, para libertação. Gente, Deus faz coisas extraordinárias. Eu vivi muitos milagres com o Senhor, muitas manifestações de Deus assim na minha vida. Quando eu consegui arrancar aqueles negócios, foi a minha libertação. Joguei fora, eu não uso. Você vai me ver de brinco grande, não muito grande. Vai ver com uns negocinhos, mas argola eu não põe. Ontem mesmo, eu estava numa loja e estava olhando e falei, gente, cada argola é mais linda do que a outra. Mas o não já está dentro de mim. Não posso botar argola. É a única coisa que o Senhor não me permite usar. É a tal da argola. E aí, eu sei que dali fiquei liberta, mas não foi fácil. Foram quase 4 anos de libertação. Eu, meu filho, meu irmão, minha mãe morreu, aí meu irmão veio morar comigo. Meu irmão tinha 16 anos na época, que ele é temporão de 14 anos, né? Eu tinha 30, ele tinha 16. Então ele veio morar comigo. Então esse pastor me deu todo mesmo um apoio assim espiritual. E hoje eu devo muito a Deus, claro que a Deus, né? Mas a ele assim que pagou um preço de estar ali comigo, de estar orando, né? De estar me ajudando. De madrugada eu falava quantos ataques noturnos, quantos? Sentia presença dentro da minha casa. Eu via, e eu sentava, às vezes sentava assim de frente da televisão para dar mamar, e na minha porta ficava assim, Aí eu ia no quintal, rodava a casa toda, rodava o quintal e não achava. É aí real, ligava, né? O que a senhora está falando, é bom a senhora falar, porque isso faz parte do seu testemunho e a senhora viveu. Isso é muito real, tá? Tem gente que não acredita, tem gente que fala que mundo espiritual, né? É capeta com chifrezinho e com tridente. Gente, vai muito além do que isso. Muito além. Né? E assim, o testemunho da senhora tá respondendo e falando com muita gente que está aqui nessa live, tá? Glória muita gente. Eu não vou nem falar o nome. Mas Deus está falando, tá? Sim, muito. Com certeza. Aí, ó, botaram aí, ó. Sei bem como é isso, vivendo isso. Tá vendo? É assim. Então, hoje, né, eu me dou mesmo para a obra de Deus. Me dou mesmo. Eu tenho um projeto, né, o Projeto Marias, Vivendo pelo Propósito, que a partir do momento em que eu
Fiz a terapia porque eu tive que aprender para conviver, né, com meu filho. Meu filho teve muito problema, a infância toda, a adolescência toda. E até que chegou o momento dessa depressão terrível. E foi muito difícil, porque tinha horas que o diabo mostrava que eu ia perder meu filho. E o Senhor dizia, ora, ora. E eu orava, e eu estava no altar pregando, e eu não podia compartilhar. Compartilhei com muito poucas pessoas, foi na fase do Covid. Então era toda hora enterrando um, era visitando. E eu falava assim, eu me nego a colocar esta máscara. Eu não pego, eu não vou pegar. Porque eu estava com tanto ódio do capeta, que eu acho que eu era capaz de pegar aquele Covid e esmagar ele com a minha mão. Eu falava, eu não ponho. E eu não peguei, nem eu nem minha casa. E não vamos pegar nunca, em nome de Jesus. Porque tá fechado para praga. Então, eu peguei na palavra. Então, assim, foi muito, muito difícil mesmo. Mas cheguei até aqui. Não tenho luta? Tenho tantas que vocês não podem imaginar. Tantas. E aí, eu, quando queria fazer a obra de Deus, eu falava, Senhor, mas como que eu vou fazer a obra? Era igual aqueles todos. Eu falava, o que eu vou fazer? E eu odiava máscara, não usava. Eu falava, Deus, mas o que eu vou... Só vou abrir aqui a palavra que Deus me chamou. O que eu vou fazer, Senhor? Eu não sei o que eu posso fazer. E além do que, assim, minha pastora era muito rigorosa. Então, se eu chegasse lá, era só eu e meu filho. Se eu chegasse lá e ela falava assim, com quem tá seu filho? A minha avó me ajudava a olhar, tudo bem. Ou o pai dele, que aí depois de um tempo começou a pegar, tudo bem. Se fosse com qualquer outra pessoa, ela falava, volta para casa, porque é primeiro seu filho. Não é para deixar seu filho com ninguém. E aí eu voltava. E ela era muito rigorosa mesmo. Uniforme. E glória a Deus para ela, pela vida dessa mulher. Porque até hoje eu sou enjoada, porque ela foi enjoada comigo. Então, a gente tem... Eu quero fazer a obra, eu quero evangelizar. Porque eu sou, tá vendo que eu falo sem parar? E eu queria falar, né? Olha o que Jesus fez comigo. Eu vou falar, eu vou contar. Aí eu falava, posso evangelizar? Você é batizada? Você é batizada? Sou. Batizada com o Espírito Santo? Não. Então não pode. Só quando você for batizada com o Espírito Santo. Você tem que falar em línguas. Você tem que... Não sei o quê. E a gente... Se eu não tivesse esse respaldo, eu teria caído no mundo. Meu Deus. O Espírito Santo é o que nos sustenta. O Espírito Santo é quem nos direciona, é quem nos ensina, é quem nos fortalece, é o nosso consolador, né? O nosso amigo. E se eu não tivesse? Eu ia voltar para o mundo. E eu voltei várias vezes. Sim. Voltei bem umas 3 vezes. Carnaval. Vamos evangelizar no carnaval. Pronto, já era. Era eu ir Carnaval era isca, né? Hã? Carnaval era isca. Carnaval era meio isca. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho nojo. Mas na época, não tinha, não. Aí eu caía e ficava um tempo afastado, uns 3 meses. Depois eu falava, não, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa. Até que um dia aqui em casa, orando, buscando incessantemente, Senhor, o que eu vou ser? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na tua obra? O Senhor falou, ministrou ao meu coração essa palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor já está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então aqui foi o meu chamado. Aí eu entendi, meu trabalho é com libertação. Porque como eu fui bem... Meu Deus, seja bem-vinda. Amém. Como eu fui bem usada pela pombagira ano passado, hoje o Senhor me usa para fazer libertação. De mulheres que estão envolvidas com coisas, né, que não agradam ao Senhor. E sofrendo, né? Porque levar uma vida no mundo, por mais felizinho que você seja, é uma vida vazia. Não adianta a gente falar que é bom, como é boa a vida da irmã que tá lá, que sai, que passeia, que posta fotos lindas em cada lugar lindo. Tá com os amigos, tá sempre com um copo de alguma coisa linda na mão, né? As bebidas são lindas, né? Tem coloridas agora, de todas as cores. Dá até para combinar com a roupa que usa, né? E aí a gente olha aquilo, acha que é legal. E depois, quando chega em casa, não adianta. Se não tiver o Senhor, se não tiver o Espírito Santo, é um vazio tão tremendo que para preencher esse vazio, você precisa estar naquele meio novamente, fazendo a mesma coisa, bebendo a mesma bebida, né? E usando lá, seja o que for que use. Porque não tem nada que nos preencha que não seja o Senhor Jesus. Então, depois de todo esse transtorno, fiquei lá na igreja. Aí fui o evangelista. Não, lá era
entrava para o evangelismo, para o grupo de visita, virava obreiro e raríssimos chegam a pastor. Então eu evangelizei, né? Fui para a parte de visita, evangelizava, fazia visita, depois eu me tornei obreira. E aí comecei a atender, só vinha para mim pessoas com problema na vida sentimental. Nossa. E qual era a desgraça? A vida sentimental era o meu problema. Eu não era feliz na vida sentimental. Eu não tinha ninguém. Eu já tinha me fechado com o pecado, né? Não aparecia ninguém que fosse de Deus para minha vida, só aparecia laço, né? Então, no começo eu me envolvia com todo mundo, sempre tentando uma felicidade. Mas depois que eu entendi que o Senhor ali era o meu marido, que Ele é que ia me sustentar, tirar toda a vontade da minha carne, tirar todos os meus pensamentos. Quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, ela começa a te preencher, que você não vai sentir falta de outra. E aí eu fui entendendo. E eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, e só chegava casal. Aí era problema de não sei o quê, problema que separou, problema que não arrumava ninguém, problema. E eu orava e a pessoa voltava a ser feliz. E eu chegava em casa e falava, por que comigo não? Por que eu não tenho ninguém? Eu vou ficar sozinha para sempre. Eu não queria ser sozinha, eu queria ser casada. E nada, nunca, não acontecia. E ó, fiquei. Banho gelado e joelho no chão. Né? Para jejum, oração e banho gelado. Senhor, não me deixa pecar. Senhor, não me deixa cair. Senhor, me ajuda. Me traz o meu marido. Aí eu comecei a falar, Deus, tu vai trazer meu marido aqui nessa igreja. Porque eu ficava muito na porta, recebendo as pessoas, uma igreja grande. E eu falava, Senhor, tu vai trazer meu marido aqui nessa igreja. Quando ele chegar, o Senhor vai dizer, esse é o teu marido. Só que eu... Eita, corajosa, isso aí. Eu ficava com medo, né? Porque vai que eu erro de novo. Aí chegou. Veio um pastor de São Paulo. Fica ligado aí, Vaz, tu tá nessa live, hein? Pai tá falando, hein? Que isso, Jesus? É demais. É propósito, sabia? É propósito com Deus. Eu parei naquela porta daquela igreja e eu falava, Senhor, todo dia que eu chegava, eu orava, fazia minha consciência. Eu não vou errar mais. E aí chegou um pastor de São Paulo. E eu fazia um concurso, era tão interessante, que eu tinha um foco num concurso e eu já estava na bola da vez, porque concurso é uma escada, né? Então, eu ia ter muito dinheiro, porque era um concurso para ganhar muito bem. Que e eu assisti em casa de cena. Que isso que eu tô falando aqui? E eu tava assim, eu assisti o culto do pastor da minha igreja, lá de São Paulo, de manhã. E eu falava assim, pastor Jaime, eu vou ser obreira. Eu falava com a televisão, eu vou ser obreira aí na sua igreja. Eu já vou passar no concurso e vou me mudar para São Paulo. Eu já tinha tudo alinhadinho, sabe? Os meus planinhos todo. Concurso também. Eu tava com o meu planejamento todo certinho. Então eu já estava na bola da vez, a próxima prova era minha com certeza. Isso eu já estudava há uns 10 anos, tá? Não era coisa pouca não, porque era um concurso difícil. E aí eu já certa de que ia passar naquela prova. Um dia eu tô na igreja e Deus fala assim, para de estudar e prega a minha palavra. Aí eu, não, opa! Não pode ser isso. Não posso, não é possível, tô doida. Sabe assim, instantaneamente, toda a matéria que eu tinha estudado desses 8 anos, 10 anos, sumiram da minha cabeça. Eu olhava... Entrega o teu Isaac. Eu estava lendo aquilo e eu falava assim, gente, não é possível. O que é isso? E ficava assim, prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Isso aí. E aí eu esqueci. Falei, vou começar a me enfiar na Bíblia, nos livros da igreja. Eu já lia, né? Mas assim, vou me dedicar mais. E chega um pastor. E quando chega esse pastor que eu olho para ele, só que vocês entenderam, né? Que eu fui criada no Rio de Janeiro, na praia. Então eu era toda peteca. Esse pastor nunca estudou. Sou professora de português. Esse pastor combinava listrado com bolinha. Então você imagina uma pessoa que sai, tem uma vida, né? Legal, financeira, anda em lugares bons, encontrar com um homem de Deus mesmo. Meu marido é um homem de Deus. E eu olho para aquele
sabe assim, nenhum atrativo há para que eu amasse, igual em Jesus. Eu olhei para ele e Deus falou assim, esse é teu marido. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu comecei com esses pensamentos de novo, Senhor. Não, É assim meu mesmo. marido. É Meu marido assim mesmo. né? Eu me identifico porque eu já vivi algo parecido. Já é viveu assim mesmo. Mas ele? Não. Mas é ele que eu tenho para você. É o que Deus tinha para mim. E olha, É isso aí. tadinho, era mesmo. Augustinho Carrara, Augustinho tadinho, meu marido. Hoje ele é lindo, tá, gente? Não olha não. Lindão. Eu falei assim, Senhor, não é esse. E Deus, esse é teu marido. Todo dia que eu olhava para ele, Deus falava, esse é teu marido. Eu falava, nenhuma beleza há para que me chame. Por quê? Eu imaginava aquele lourão no cavalo branco, olhos azuis, né? Ah, vim te buscar. Dorama, já viu o dorama de agora? Cena de amor. Não. Meu marido era assim, a palavra diz não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A palavra diz não sei o que lá. Ô, irmã, a palavra diz, não tinha nada de nenhuma doçura. Não há nele, até hoje, não há doçura. Ele fala a palavra, ele é um homem de Deus, eu amo ele, glorifico ao Senhor pela vida do meu marido. Só que eu falei, como que eu vou me adaptar a esse homem, gente? E eu vou te falar, em 3 meses eu me casei com ele. O Senhor foi testificando, eu tava igual aquele, deixa eu ver se foi Gideão. A trindade, né? 3. Acho que foi Gideão que botava aquele, se é para eu ir para guerra, eu vou botar o algodão aqui, se chover no algodão, é para eu ir. Aí no outro dia aí choveu no algodão. Se botar aqui, chover em volta, tudo eu falava, Senhor, assim, se eu me falar assim, vai ser. Se não, não vai ser. Aí eu vim em casa, orava. E fazendo prova. Não tinha negócio de dar mole. Ah, deu mole, piscou, paquerou. Não existia isso. Ele é crente. E aí ele falou, um dia eu cheguei na igreja, ele estava lá na porta. Ô, irmã? Aí eu, pois não, pastor. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Olha, gente, olha como foi romântico. Olha o romantismo da coisa. Irmã, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Estava esperando a senhora chegar. Eu, pois não, pastor, pode falar. A senhora tá orando por alguém? Eu, e agora? Por você! Pastor, eu tô orando. Aí ele, por quem? Aí eu falei, pelo senhor. Não, porque eu também tô orando pela senhora. Vamos ali falar com o pastor. Olha, que romântico, gente. Eu nunca tinha trocado palavras com ele. Quando conversava assim, era coisa de pastor e obreiro mesmo. Não tinha conversa. Hoje, desse jeito. Quando é de Deus, gente, é direto, cirúrgico e objetivo. É desse jeito. Aí o pastor, ele foi lá falar com o pastor, né? Porque ele era pastor também, ele era auxiliar desse pastor. O pastor falou assim, como assim? Tu quer casar com ela? Tu acabou de chegar. Não, mas Deus falou que eu vou casar com ela. Não, antes não foi assim, não. Antes ele falou assim, obreira, por favor. Aí eu, pois não. A senhora tem um chamado para fazer a obra de Deus? Aí eu falei assim, claro, já cheia de mim, né? Claro que eu tenho, pastor. Por quê? Qual a palavra? Ele queria a palavra. Aí eu falei, vou dar. Pastor, eu tenho que respeitar. Ó, tal. Ele, essa aqui que eu li pra vocês. Isaías 61. A ele. A Sandra tá aí. Olha, é da minha igreja, Sandrinha. A Sandra, muito sério ele, né? Sandra tá aí pra testificar o que eu tô dizendo. Aí ele falou, a senhora tem um chamado para fazer a obra de Deus, irmão? Aí eu falei, tenho. Qual a palavra? Isso sem um riso. Não tinha um sorriso no canto do rosto. Qual a palavra? Aí eu falei para ele. Aí ele... São meus pastores, amém. Amo sua vida, Sandra. Aí ele pegou... Aí eu dei a palavra. Ele pegou a dele, lá em Jeremias, pregou uma palavra terrível. Grossa igual a ele. Aí eu peguei e falei... Tá bom, só isso, pastor, só isso. Passou um tempo, ele deve ter orado mais, né? Deus deve ter falado, pergunta a palavra que ela tem, não sei qual foi o mistério. Aí ele foi assim. Aí ele foi lá, orou, falou com o pastor. Tá, o pastor vai orar. Vai orar, vocês vão orar aí 1, 2 meses, depois vai falar comigo. Aí oramos, ele foi lá, falou com o pastor, então tá bom, estão liberados. Traz o documento, irmã, vamos lá dar entrada no cartório. Teve beijo não, gente. Teve passa-mão ali, passa a mão aqui, vamos ver se é bom. Corte, se é legal. Não teve nada disso. Vai casar. Levamos o documento no cartório, demos entrada e nos casamos. Em 6 meses ao todo, de oração, de não sei o quê, de conhecer, foram 6 meses. E na hora, irmão,
irmãos? Como é que vai para uma lua de mel com um marido que nunca nem beijou? Deu uns beijinhos assim, muito sem graça. Meu Deus! Fala, Deus! Gente, mas as coisas de Deus são assim. Deus fez assim. Não adianta falar que é casado e mora junto. Não adianta falar que é de Jesus e vai experimentar para ver se é bom, se dá, se não dá. Eu tenho que falar, não gostou, sai fora. Eu tenho que falar sem escrachado comigo, tá, gente? Então me perdoa se eu tô falando aqui alguma coisa demais. Mas eu creio que o Senhor tá no controle aqui, amém? Então, eu fui e falei, Senhor, não tem isso. Como é que você vai? Eu vim do mundo. Ele veio também, mas só que ele não era de namoro. Eu era. E como é que você vai conhecer a pessoa? Sabe o que acontece? Hoje nós vamos fazer 17 anos de casado. Temos mais 2 filhas. Né? Eu tenho o Pedro e mais a Ruth e a Débora. São mais bênçãos de Deus. Então, hoje não tem negócio de traição, não tem negócio de mimimi, não tem palhaçada. É casados por um propósito. Fazer a obra do Deus. Então, quando a gente se... Dói. Tem que matar a carne? Tem que matar a carne. Não é a minha vontade. É a vontade dele. Tem que se dobrar diante do Senhor, chorar. Tem a dor, tem que sentir. Tem que pagar o preço de oração. Quantas vezes não dá vontade de chutar o casamento? Quantas? Casamento não é fácil, são 2 pessoas, eu e meu marido. A Sandra está aí de testemunha. Somos duas pessoas completamente diferentes. É notório, você vai olhar para mim e para ele. Hoje ele é bonito, tá? Ele se arruma, já tá até forte. Chegou assim, um palitinho, hoje já tá assim, forte. A mulher cuida, né? A mulher sabe, cuida. O Senhor, ele foi tratando de nós dois. O Senhor foi colocando o nosso casamento. Tudo na nossa vida é feito diante do Senhor. Tudo é muito transparente. Né? Eu falo, não tem negócio de meias palavras, não tem negócio de mentira. A gente precisa levar tudo diante de Deus. Não tenho vontade de esganar ele de vez em quando? Claro que eu tenho, gente. Não usa bolinha com xadrez, não usa. Usa todo bonitinho. Às vezes a gente tem que dar uma chamada de atenção, mas deixa ele. Né? Mas na época eu estava meio apavorada, porque eu era toda moderna. Então eu queria tudo moderninho, e não era assim, não era o que Deus tinha preparado para mim. Enquanto eu fui lá do meu jeitinho, eu só quebrei a minha cara. Né? E hoje, para honra e glória do Senhor. Então somos casados, eu tenho o Pedro, né, de 24, ele também veio com uma filha, hoje ela tem 27 anos, mora em São Paulo. Mas nós nos damos casada também, meu filho já casou e tenho 2, uma de 14 e uma de 12, que o Senhor, tenho certeza que já tem marido para as 2, no tempo certinho de Deus, estão se casando. Vivemos uma vida do Senhor e assim é a nossa vida, gente. Se a gente se render, né, o que Jesus fez na minha vida? Jesus transformou a minha vida toda. Jesus transformou meu pranto em alegria. Luta não é pouca, mas nós precisamos entender que se a gente colocar Deus diante de todas as nossos atos, nossas atitudes, o Senhor vai mudar a nossa vida. O Senhor vai colocar, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Meu desejo era ter família. E o Senhor fala que ele faz com que o solitário viva em família. E eu era só, no meio de uma multidão. Mas hoje eu tenho família. Então, não é diferente para ninguém. Ninguém. Deus não escolhe. Eu vou abençoar fulano e não vou abençoar ciclano. Não. É a entrega. Né? É a entrega, é o tempo que você se coloca para buscar Deus, para falar a verdade. Fala a verdade. Né? Tem que falar para Deus a verdade. Eu quero ter um marido só porque eu quero ter um marido. Não, Senhor, eu quero ter um marido porque eu preciso ter sexo. Então tem que falar para Deus. Isso aí. Não posso ficar tendo casar. Eu ensino isso para a mulherada. Dá nome. Tem que dar nome o negócio. Dá um nome para o problema. É isso aí. É só porque eu quero que pague minhas contas. Aí não quer sexo? Não, quer sexo. A conta não precisa pagar. Aí depois não tem e fica reclamando. Depois fica reclamando, tem que dar nome. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado. Primeiro com Deus. E depois lá com quem for, né? Com quem Deus mandar. Então, gente, eu quero agradecer, né, que a minha rica oportunidade, a apóstola aí que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje testemunhando com vocês o que Jesus fez na minha vida. Ele mudou toda a minha vida. Eu seria uma concursada de super sucesso. Não sou, porque ele não permitiu. E eu não sei o que ele tem para mim. Hoje eu já sou aposentada da prefeitura, né? Escrevo. Vai sair meu segundo livro agora. O primeiro foi Raabe. O segundo agora vem
Mulheres Curadas Curam Gerações. Vai ser uma benção esse livro, vai sair aí de agosto. E é uma forte. Palestrando, né? Quando me convidam, eu levo a palavra, não meço esforços, não meço mesmo, para estar compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida e eu creio que vai fazer na vida de todas nós que nos propusermos a estar com Ele. Amém? Muito obrigada, apóstolo. Obrigada a vocês que participaram aí, né, dessa live, me ouviram. Em nome de Jesus, eu espero que esteja edificando a vida de vocês, em nome de Jesus. Com certeza, a senhora não tem noção. Tem ovelhas minhas aqui, tem pessoas que estão em acompanhamento, tem pessoas que a gente conversa, e eu tô a par, né? De algumas situações da vida delas. E assim, só faltou falar o nome. Eu sei, né? Mas o Senhor falou, no mínimo, 4 pessoas aqui que eu conheço. Glória. Tá? Foi muito cirúrgico, tá? Dentro daquilo que elas têm orado, perguntado a Deus, falado com Deus. Antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp que ela está aqui. E é o assunto que nós estávamos conversando. Tá me entendendo? Então Deus já começou a responder, Amém. sabe? E aí muitas das vezes as pessoas falam assim, fala Deus, fala comigo, usa alguém, usa uma profecia, usa um profeta. Se você estiver atento naquilo que o Senhor está falando, Deus já respondeu aqui no dia de hoje. Muitas pessoas. Amém. Só que a gente está muito mal acostumado com alguém que vem, balança nosso ombro, dá uma banda, né? Te sacode, te deixa zonza, para dizer que é Deus que está falando com você. Deus fala no louvor, Deus fala numa conversa, Deus está falando aqui no testemunho da pastora. Ela está contando, né, a experiência de vida dela, mas através da experiência de vida dela, ela está alcançando a muitos. E outras pessoas ainda que irão, né, assistir. Porque assim, essa live aqui, ela não é minha, ela pertence ao Senhor. Esse tributo aqui, né, de cada um que chega aqui para contar aquilo que o Eterno tem feito, tá falando sobre ele, tá falando dele. E aí eu já, assim, durante a minha caminhada, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, testemunho não é palavra. Como assim não é palavra? Porque um dia, para que gerasse um testemunho, essa pessoa foi alcançada através da palavra. E a palavra fez um caminho com ela de quê? De fé. Ela creu na palavra que ela leu, ela creu na palavra que foi ministrada, ela creu na palavra que manifestou fé na vida dela. E através da fé foi gerado o quê? Transformação, cura, libertação. Houve o quê? O caminho do testemunho, gente. E é exatamente isso. O testemunho é palavra de Deus, sim, porque fala sobre ele. Fala das características, fala das qualidades, fala quem ele é, fala do poder que ele é, a potência que ele é. Mesmo que o mundo não o reconheça, mesmo que muitos ainda não se dobraram, mas a palavra diz que todo joelho irá se dobrar. Não tem vírgula, tá falando que é todo. Todos os joelhos irão se dobrar diante dele, seja você reconhecer ele hoje ou não, mas todo joelho irá se dobrar diante da soberania dele. Ele vem a qualquer momento. Jesus está vindo. Yeshua HaMashiach. Então, através de testemunho, Deus está falando aqui. Então, o que você faz hoje com a palavra e o testemunho que foi liberado sobre a tua vida hoje? Você vai fazer ouvido de mercador, né? Como diz aí um ditado popular. Você vai apenas escutar, porque escutar entra aqui e sai aqui. Mas ouvir, eu ouço, reflito e vou analisar, né? Então, que pessoas que estão aqui hoje, seja homem, seja mulher, seja jovem, ancião, né? Ou idoso, que o Espírito Santo está falando através do testemunho. Porque é resposta para muitas vidas aqui, né? Então, assim, o Senhor faz. E lindo é a obra do Senhor. O seu filho, ele é primogênito? É. Primogênito. Então, é por isso, então, essa perseguição, esses processos que o seu filho passou. É por causa da primogenitura. Mas as bênçãos vão sempre sobreviver em nome de Jesus. Né? É por causa disso, a perseguição dos primogênitos. É verdade. Eu sou forte, gente.
Ainda E eu tem sou... ainda um pouquinho, ainda temos 15 minutos. Até... Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Escreve aí que a pastora responde dentro do testemunho dela, né? Daquilo que você ouviu. Quem chegou agora, depois assiste, vai ficar salvo aqui na página e vai subir lá para o YouTube, né? Dá para você ver com calma, compartilhar na vida de alguém. Você que tem esperado no Senhor, você que tem gerado, né? Seu marido, seu varão, seu companheiro. Olha a resposta, né? De luta, de libertação. Você que tem passado por ataques, né? Tem muitas pessoas que passam, pastora, por esses ataques noturnos, passa, né? Perdão, uma ligação aqui. Passa por esses ataques, isso é muito real. Eu atendo muitas pessoas também, né? Eu já trabalho com mapeamento, né? Dentro de ministração, com libertação. A gente atende aí pessoal do Brasil e fora do Brasil. Então, assim, de segunda a sexta eu estou trabalhando com isso. E é real. É pessoas casadas com demônio. Sim. Casadas. Como isso? Casadas. Relação pessoas que mantém relação sexual com o demônio. Sim. Real. Gente, real. Atacadas de dia, atacadas de noite, são processos. E aí as pessoas não sabem o que fazer com esses ataques. É verdade. Tem coisas que você vai resolver com jejum e oração, mas tem coisas que você não vai resolver assim. Você vai precisar de uma autoridade, você vai precisar de um ministro, você vai precisar de alguém que ministre, que te tire, né, dessas situações. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Até porque você já viu algum preso sair de um cativeiro sozinho? Você já viu algum preso sair de dentro de uma prisão sozinho? Não. Alguém vai ter que abrir o cadeado. Existe um guardião, né? Existe alguém que está guardando aquela prisão. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento, né? E é o que eu sempre falo. Muitas das vezes não será, né, 7 cultos da libertação. Não é 7 cultos da libertação que vai te libertar. Não. Ali, o culto, ele vai trazer a palavra, né? Você vai ser ministrado, mas a libertação é para quem quer se submeter. É para quem quer obedecer, é para alguém que entende que você precisa fazer o caminho, que você precisa voltar, que você precisa reparar, que você precisa consertar, para que você venha viver uma vida de plenitude no Senhor. Porque hoje, o que a gente vê é moda gospel. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, mas ele não tem conduta. Ele não tem fala, ele não tem comportamento, ele não tem característica do reino. Ele é mundano e não tem como. Não tem como servir ao Senhor servindo 2 senhores. Ou tu tá lá, ou tu tá cá. Exatamente. E a gente vê hoje pessoas que não se arrependeram, continuam nas práticas, né? Descendo a batismo, passando um monte de coisa. Isso virou mídia, né? Fulano se batizou na igreja tal. Aí o fulano recebe o mérito por causa daquela pessoa, mas aquela pessoa não foi discipulada, aquela pessoa não foi acompanhada, aquela pessoa não foi ministrada, porque tem pessoas que precisam passar por ministração de libertação. Com certeza. Tem que ter. Tem que tirar os espinhos, tem que fazer o caminho com aquela pessoa. Por quê? Quando chegar ao batismo, vai ser só banho de piscina, gente. É verdade. Porque se não houve transformação, se não houve encontro genuíno com o Senhor, não terá mudança. Não terá. É o que a gente vê hoje. Pessoas sem mudanças. Pessoas não dando bom testemunho. Anos e anos dentro da igreja. Anos e anos dentro da igreja. 15 anos. A vida é a mesma. A mesma ladainha, a mesma história, a mesmo mimimi, a mesma ó céu, ó vida. Verdade. Meu Deus! Será que a pessoa não cai na realidade? Não é? E aí a culpa é do líder. Não, a culpa é sua, que não posiciona. Não é Deus, não é o obreiro, não é o pastor, não é a igreja, não é nada. É a pessoa. Por quê? Para a gente querer, a gente tem que... Para a gente mudar, a gente tem que desejar. Tem que se esforçar. Não tem nada que não é com esforço. Sim. Você vai querer fazer uma faculdade, você tem que tirar tempo para estudar a matéria para passar na faculdade. Né? Você quero ser médico. Você tem que
se estudar para ser médico, senão você vai fazer o que muitos estão fazendo aí agora, né? Toma de pirona. Então, você... Toma de pirona. A gente vê aí de tudo. Mas a gente precisa, se quer ter o caráter de Cristo, né? Eu falo, ser parecido com Cristo, gente, é muito além do que a gente está fazendo. Muito além. Meu Deus! Eu tinha ido na rua para levar uma impressora para consertar com meu marido. Aí, quando eu passei, tinha um homem que estava assim, pode pagar uma para mim? Aí eu fiz assim, não. E andei. Aí Deus falou assim, tive fome e não me visitaste. Aí eu falei isso com meu marido. Opa, é ele. Eu volto. Aí ele, que foi? Eu falei, Jesus falou aqui, tive fome e não me visitaste. Voltei, mas eu e ele viramos no mesmo instante, voltamos. É para a glória de Deus, tá, gente? Eu não estou contando isso como testemunho, eu estou falando para estar atento o que o Senhor fala. Claro que tem muita gente que pede para a gente, sabe, para vender, para usar droga, que não quer comer. Só que quando o Senhor fala, você tem que falar imediatamente, fazer. Exatamente. Eu nem estava com dinheiro para pagar, eu voltei, a moça, você quer uma quentinha? Eu falei, quero para ele, vem cá. Aí o rapaz veio, aí eu falei, você quer comer? Você está com fome? Eu tô com muita fome. Aí ela olhou pra minha cara e eu falei assim, não vai pegar essa comida de volta não, né? Aí ela olhou pra mim, aí eu já cheguei já com autoridade pro cara, pra mulher. Aí a mulher, não. Eu falei, olha, a comida é pra ele comer, ele está com fome. Aí ela, não, eu sei. Aí ela foi, fez ali, botou tudo bonitinho. Aí eu paguei, virei, fui. Aí eu falei, meu filho, Jesus te abençoe, ele tem muito mais do que essa comida pra te dar, tá bom? Aí ele ficou olhando pra minha cara, sentou lá e foi comer. Mas por quê? Porque ele estava realmente com fome. Jesus falou. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente ouve Deus falar, eu não vou pagar, vai usar droga. E finge que não ouve, exatamente. Aí você entra o quê? Você peca contra o Senhor. E isso aí foi a comida. Mas e quantas coisas a gente faz? Não namora com esse, não. Sim. A gente namora. Não vai nesse lugar, não. A gente vai. Não trabalha nesse lugar, não. A pessoa vai trabalhar. E aí, o que acontece? Acaba se afundando. Acaba que não escuta o que Deus fala. E Deus tem tanto para dar pra gente. Só a paz que Ele dá. Só a paz que excede todo entendimento. Meu Deus! Já é o maior presente. Sim. Né? A salvação. A gente ter certeza que nossos filhos saem de casa e vão voltar porque o Senhor é quem leva e quem traz. Sim, é Ele que é o guarda. Né? Ele é o guarda. Então, isso tudo a gente faz quando a gente conhece e prossegue em conhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. Não por medo, não por religião, mas porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus. Né? Nos encontrou. Hã? Nos encontrou. Nos encontrou e a gente não merecia nada. Meu Deus. Gente, eu não estaria viva, não. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria viva mais. As coisas que eu fazia eram bizarras. Entendeu? Mas o Senhor entrou. Não estaríamos aqui. Eu faço para Ele. Pelo histórico de vida, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui pela vida que levava. Falo que assim, eu moro em Jacarepaguá. A minha igreja é Caxias. E aí eu saio de lá muito tarde. E venho embora, sozinha com as crianças. Aí as pessoas falam assim, você não tem medo? Eu falei, de quê? Não, tá perigoso. Aonde? Mas não tem tiro. É aquele que me guarda, não dorme. Confia, é confiar. E vou voltar. Em nome de Jesus. Então, iremos e voltaremos. Igual Abraão. Iremos e voltaremos. Exatamente. Entendeu? Porque senão a gente não vai, gente. Se a gente se envolver com o que o mundo está falando, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente precisa confiar no guarda. A nossa entrada guarda a nossa saída. Mal nenhum nos sucederá. Praga nenhuma chegará na nossa casa. Salmo 91 é pra gente viver. Não é pra gente abrir e guardar lá a Bíblia e deixar. Eu costumo falar que isso aqui é o manual da felicidade. Deixar lá aberto o manual da felicidade. Ou o talismã, né? Tem gente que abre em Salmo 91 em casa e fica aquela Bíblia empoeirada. Faz a Bíblia de talismã. É igual o elefantinho. O elefante, o negócio tá pendurado. Não, é para viver. Para viver o que Deus fala. E quando a gente vive a alegria. Luta. Gente, é luta 24 horas. Luta dormindo, luta acordado, luta de qualquer jeito, mas sabendo que a gente tem um Senhor que vai na nossa frente e nos guarda e nos livra de todo mal. Exato. Amém? Amém. Deus abençoe a vida da senhora, né? Todos venham ter edificados, transformados no dia de hoje, através do testemunho, daquilo que a senhora compartilhou conosco, né? Deus continue abençoando seu ministério, tudo aquilo que a senhora se mover e tocar,
seja próspero e abençoado Amém. pelo Senhor. Amém? Também Shalom, shalom a todos. A paz. A gente encerra aqui, né? Até a próxima. Até. Pode Deus falar. abençoe. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau.